Boa noite a todos. Hoje, 5 de março de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na de janeiro de 1859. Nós estamos estudando o Louquinho de Bayonne, né? Então, só para nós recordarmos esse caso, que nós estamos aqui pegando as cartas que foram enviadas para Allan Kardec, né? Vai ser uma leitura corrida. Em nosso último número, dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação e rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Então, é um amigo da família mandando essas cartas para Kardec. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo a par do que se passava em sua casa. Então, a mãe mandando a carta para o filho, o outro filho. Este último teve trabalho de as transcrever para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos, aqueles para os quais essa reserva constituísse o motivo de suspeita. Então, nós já temos mais ou menos uma ideia. Então, existia uma menina de aproximadamente 10 anos e um espírito que se apresentava a ela. E o que a menina contava para a mãe decidiu escrever tudo para contar para um filho que está em uma outra cidade, certo? Vamos ver a carta de 7 de maio de 1855? Eu vou aqui no livro dos médiuns, me dá só 2 minutinhos, tá? Olha só, pergunta número 3 aqui. Livro dos médiuns, das manifestações visuais, capítulo 6. Pergunta de número 3. A todos os espíritos é dado manifestar-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo, ou o querem. Olha só essa aqui, número 10. Essa aqui é legal para os espíritas. Será racional, olha Kardec, assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Será racional? Quem refletir deverá compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso do que um vivo. Olha, os espíritos que aparecem com asas, têm-nas realmente? Ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas. Nem de tal coisa preciso, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparece de maneira porque preciso impressionar a pessoas a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertence. Muito legal esse capítulo. Está aqui. É a de número 14. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzir em erro? Somente para se divertirem à vossa custa tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então, ele pode tomar uma aparência fantástica, de demônio, de um bicho, porque a casa de espíritos que eles se deformam. A minha irmã tem horror a carnaval. Certa vez ela estava sentada num clube, olhando o pessoal, isso há muitos anos atrás, minha irmã mais velha. E ela olhando o pessoal dançando, de repente ela olhou e viu o cidadão, ele pulava tão alto, e pulava, e ela fitou, quando ela fitou, ele virou, aqueles olhos vermelhos em cima
Ela era um espírito, né? Ela saía correndo, desesperada, que até hoje ela não entra em carnaval de jeito nenhum. Então eles podem tomar essas aparências fantásticas, mas olha só, existem coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Então eles não podem tomar a forma de uma outra pessoa. Bora lá? Vamos pegar a questão 7 de maio de 1855, essa carta. É a mãe mandando para o menino: não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir à tua irmã os castigos que algumas vezes me via obrigada a lhe dar. Porque a mãe achava que a menina estava mentindo, né? Receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança. Isso é a mãe contando para o filho mais velho que está em outra cidade, falando sobre a irmãzinha. Ontem, eram 5 horas aproximadamente, quando o invisível disse a X. A X é o nome da menina que ela não pode, Kardec não falou, não revelou. É provável, abre aspas, é provável que mamãe te mande alguma parte. Isso é o espírito falando para a menina. É provável que mamãe te mande alguma parte, porque o espírito diz que era irmão dela, lembra? A fim de dares um recado. No caminho serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Fecha aspas. Imediatamente, a mãe continua contando. X me transmitiu que o invisível, que é o espírito, lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de o saber dessa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos. O que o invisível falou para a menina e a menina falou para a mãe, quando a menina saiu, quem foi que ela encontrou? Justamente as pessoas que o invisível, aquela dá o nome de invisível, né, falou, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. Você está vendo, mamãe? Eu não estou mentindo. É verdade. Eu tenho realmente um amiguinho invisível que conversa comigo. E a mãe ali, doida para dar uma sova na menina, né? Aí tem outra de 10 de maio de 1855. 3 dias depois, né? Hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento, porque, para mim, esses mistérios são inexplicáveis. Ontem, isso é a mãe contando, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te narrei, eu sempre tinha dúvidas, que ele queria fazer desaparecerem completamente, ou seja, ele queria provar para a mãe dele da existência dele. Por isso que ele ia fazendo, contando essas coisas, mas a mãe era osso duro de roer. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Mamãe, eu vou bagunçar tudinho. Aí a senhora vai acreditar que eu existo. Olha lá. Eu sempre tinha dúvida que ele queria fazer desaparecer completamente. As dúvidas dela. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. No livro dos médios, quando nós vamos estudar o capítulo de efeitos físicos, tem um caso lá que as roupas apareciam no telhado. Tirava a roupa e ia para o telhado. Quando não, apareciam as roupas rasgadas. Pensa aquela tua roupa que tu adora, tu pegar, está rasgada. Como se uma tesoura tivesse cortado. Isso são fenômenos de efeitos físicos. Tem um médico doando o fluido necessário para isso. Ele realiza, isso pode acontecer. Mas olha, quando a gente estuda no capítulo de Livro dos Médios sobre efeito físico, é necessário o espírito, a vontade, ele querer. É necessário o médio de efeitos físicos, não necessariamente no espaço, na redondeza. E é necessário a permissão de Deus. Se ele não permitir, o fenômeno não acontece. Porque, meus irmãos,
se fosse apenas com a vontade do Espírito e o médio ele não precisa estar em transe para doar o fluido. Ele nem sabe às vezes que é médio de efeito físico. O Espírito utiliza o fluido dele à revelia dele. Ele nem sabe. E às vezes o próprio Espírito que está realizando o fenômeno, nem ele sabe explicar de onde está vindo a energia. E nem ele sabe que precisa ser energia, porque quase sempre são espíritos da terceira ordem, que realizam fenômenos de efeitos físicos, muito materializado. E às vezes se tu perguntar dele, ele vai dizer, eu peguei com a mão e joguei. O Espírito acha que pegou com a mão e jogou. Ele não sabe que foi toda uma ação da mente, que no momento que ele teve a vontade de pegar essa bolsa, jogar, a vontade dele, ele atraiu o fluido do médio e a coisa aconteceu, mas não foi com a mão. Mas como ele é ignorante, ele ignora. Por exemplo, eu posso comer uma bela fruta. E se tu me perguntar como é que funcionou todo o sistema digestório, eu não sei. Mas a coisa acontece. Eu não preciso saber para a coisa acontecer. Automaticamente ela está acontecendo. Entendemos isso? A mesma coisa esses espíritos. Então bagunçou tudo. Sobre o assoalho, uma substância avermelhada havia sido derramada. Ainda trouxe o melequê. Creio que era sangue. Se tivessem sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz. X é a filhinha dela. Mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o seu brilho primitivo. Ainda deu trabalho para a mãe. Antes de abrir as cartas que nos envias, X conhece o conteúdo. O invisível lhe transmite. Então a mãe escreve tudinho, que ela vai mandar para o outro filho que está em outra cidade. E o Espírito já vai e diz para a menina tudinho que a mãe escreveu. Mas tudo isso estava acontecendo com a permissão. E essa permissão não visava só a mãe, visava a humanidade terrena, porque hoje é 2018, nós estamos lendo isso. A visão não era curta. Isso aqui fazia parte da codificação. Olha aqui, uma pessoa que não era espírita, não conhecia absolutamente nada, extremamente incrédula, e o fenômeno acontecendo de forma ostensiva. Em 2018 estamos aqui lendo essas cartas, que ela nem imaginava que ia chegar tão longe. Tem outra cartinha, olha, essa mãe gostava de escrever. 16 de maio de 1855. Vamos lá. X, que é a menina, eu vou chamar ela de menina, tá? Vou chamar a menina que é. A menina não aceitou uma observação que ele fez sua irmã. Não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e recebeu merecido troco. Cartigueia e ela foi se deitar sem haver jantado. Tadinha. Como de costume, antes de deitar-se, faz uma prece. Essa noite ela o esqueceu. Mas, alguns momentos depois de deitada, o invisível apareceu-lhe e lhe apresentou um castiçal e um livro de preces semelhante ao que costumava utilizar, dizendo-lhe que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer de cumprir seu dever, que era fazer a oração. Então ela se levantou, fez o que lhe era ordenado e, tão logo terminada a prece, tudo desapareceu. O livro, o castiçal, né? Na manhã do dia seguinte, já pensou você com um invisível desse? Na manhã do dia seguinte, depois de ter me abraçado, a menina, né? X perguntou-me se o castiçal que se encontrava sobre a mesa no andar acima de seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de prece. Laboratório do Mundo Invisível, Livro dos Médios. Lembra da caixa de rapé? Que o espírito, quando aparecia, para ele se tornar reconhecível, ele vinha com a caixinha de rapé.
Mas não era a caixa de rapé que ele usava, é laboratório do mundo invisível. Você pode criar objetos. Da mesma forma, por exemplo, se eu desencarnar, vocês têm o hábito de me ver sempre de... Se eu me apresentar, há uma probabilidade, inclusive, para que vocês possam ver não só um reconhecimento, mas também uma identificação maior, uma identidade, uma afinidade, uma marca registrada. Vou estar de óculos. Não que tenha ótica no mundo espiritual, mas é o laboratório do mundo invisível. Entendeu? Quando você está numa reunião mediúnica, que você está ali conduzindo uma desobsessão, e aí você diz para o espírito, ele diz, eu tenho sede, você diz, olha o copo, está na sua frente, é você atuando sobre... E aí todo o grupo tem que visualizar o copo, a água dentro, para que ele, espírito, possa perceber e tomar aquilo ali. Laboratório do mundo invisível. 4 de junho de 1855. Pulou quanto tempo aqui essa mãe? De maio para junho. Desde algum tempo, nenhum fato chamou a atenção, a não ser o seguinte, lá vem ela. Eu estava resfriada nestes últimos dias. Antes de ontem, tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar uma pomada peitoral. Disse a X, que é a médium, né? Que quando ela tivesse acabado sua tarefa, fosse procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu minha recomendação e eu mesma não pensei mais nisso. Estou certa de que ela não saiu, nem deixou o trabalho, senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Grande foi sua surpresa ao retirar-lhe a tampa e encontrar um pote de partilha de cevada dentro da sopeira, um pacote. Grande foi a surpresa ao retirar-lhe a tampa da sopeira e encontrar um pacote de partilhas de cevada, que o invisível havia trazido e ali depositado. Ela pediu da menina, a menina esqueceu. Aí a menina foi buscar a tal da sopeira que ela ia precisar, e para surpresa dela, o menino muito obediente, o espírito invisível, colocou ali dentro, a fim de poupar-me, o invisível havia trazido e ali depositado, a fim de poupar-me de uma caminhada e também para satisfazer meu desejo que havia sido esquecido. É o fenômeno de transporte. Quando nós estivemos em Macaé, no Rio de Janeiro, era a cidade onde Peixotinho atuava e atuou durante muito tempo. Nós estivemos no centro espírita que ele atuava. E eu pude conhecer e conversar com uma trabalhadora da reunião mediúnica junto com o Peixotinho. Ela com 82, 85 anos, lúcida. Uma lindeza de pessoa. Ela trouxe uma florzinha materializada que ela tinha dentro do caderninho dela e foi me contar as reuniões mediúnicas. Ela dizia assim, que os espíritos pediam sempre para manter flores no jardim. Então ela disse que existia um momento da reunião que elas sentiam cair pétalas, mas é que eles pegavam do jardim, é o fenômeno de transporte, e traziam e esfacelavam as pétalas e caía sobre eles, porque o Peixotinho era o médium de efeitos físicos. Ela disse que tinha muita escrita direta, elas todos sentados, o Peixotinho também, e ficava uma cadeira vazia. Ela disse que lá pelas tantas a cadeira fazia isso aqui, ó. Aí começava aquele movimento do lápis sozinho, caneta, papel, canetinha subia e começava a escrever sozinho entre aspas, né? Ninguém estava vendo, é escrita direta, a coisa mais linda. Então é o fenômeno de transporte, entendeu? É o fenômeno de transporte, isso também pode acontecer. E eles trazem material de onde tu nem possas imaginar. Se você for na Federação do Rio de Janeiro, lá tem uma exposição, onde era a antiga Federação Espírita no Rio de Janeiro. Lá tem uma exposição e você vai ver tipo luvas, uma luva mesmo, a cera. Mas o que era aquilo? Eles preparavam todo o material de cera, né, o líquido, e aí o espírito vinha, colocava, ninguém enxergava nada. Quando saía, já saía aquela, ia tomando forma a cera, entendeu? O material quem dava era o encarnado, que é tipo uma cera, tipo um silicone, entendeu? E uma vez que qualquer pessoa que colocasse a mão e saía a forma da mão.
Então, eles não, quando viram, era só a forma da luva que ficava, que era a mão de um espírito. Está lá isso lá na federação. Agora vem Kardec, acabou as cartinhas. Evocamos esse espírito, agora é Kardec, porque Kardec trabalhava com as evocações. Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas que se seguem. O senhor Adrien o viu, porque o senhor Adrien é aquele médium que ele já apresentou lá atrás, que é um médium vidente, que Kardec falou raríssimo, porque ele vê 24 horas. Não é aparição, é médium vidente mesmo. Então o senhor Adrien o viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos. Bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez, pálida, boca zombeteira. O que você quer uma boca zombeteira? Caráter leviano, mas bondoso. Ou seja, menino sapeca. O espírito disse não saber muito bem por que o evocava. Nosso correspondente, que estava presente à reunião, disse que eram exatamente esses os traços pelos quais a mocinha, em várias circunstâncias, descreveu. Então, aqui já bateu o que o senhor Adrien descreveu com que a mocinha havia também relatado. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejaríamos fazer-te algumas perguntas. Isso é Kardec já para o menino. Resposta: Fazei-as, e eu responderei. Mas fazei logo, pois estou com pressa e quero ir embora. Coisa de menino mesmo. Onde apanhaste o dinheiro que davas à menina? Agora vai ver as perguntas. Tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas. Tomo daqueles que podem dar. Entendeu? Que ele não criou, porque não era uma moeda, não ficou com a menina. Então, porque no momento do castiçal, o castiçal apareceu e desapareceu. Nesse caso, não, a moeda ficou. Então, a moeda existia, ela era física, material. De algum lugar o menino trouxe. Então, é um fenômeno de transporte. Por que te ligar-te àquela garota? Grande simpatia. É verdade que foste seu irmão, que morreu com 4 anos de idade? Sim. Por que eras visível a ela e não a sua mãe? Minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não tinha necessidade de castigo. Aliás, foi com permissão especial que lhe apareci. Olha aí, a menina era médio, subentende, ou então era só um fenômeno de aparição, ela só via esse espírito, e ele diz que teve o quê? Uma especial permissão, que ele nem sabe. Ele nem sabe que hoje ele está na Revista Espírita de 1859 e o povo de 2018 está estudando a história dele. É para comprovar a existência e a sobrevivência da alma e a comunicabilidade dela. Poderias explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? Não sou bastante elevado e estou muito preocupado com o que me atrai para responder a essa pergunta. Se quisesses, poderia aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a vendedora do armarinho. Vocês lembram da história lá da vendedora do armarinho? Olha o que ele diz. Não. Nesse estado, seria sensível à dor se te batessem? Não. Olha as perguntas de Kardec. O que aconteceria se a vendedora te houvesse batido? Ela não teria encontrado senão o vácuo. Então ele não estava materializado. Ela não poderia tocar. Lembra o caso que eu trouxe daquele rapaz que assinou? A moça em nenhum momento tocou nele. Então era um fenômeno de aparição. Então para a moça do armarinho foi uma aparição e não uma materialização. Porque no caso da materialização pode ser tocado. Foi o caso do nosso Senhor Jesus, quando ele olhou para Tomé e disse:
toque Tomé em minhas feridas. E no estudo dessa semana, quem puder participar vai estar lá, quem não puder, acompanhe pelo site. O nosso querido Humberto de Campos vai retratar o porquê Jesus fez essa advertência a ele. Toque Tomé em minhas feridas. Então, nesse momento, Tomé tocou, mas Jesus, o corpo já tinha perecido, ele já tinha ido a óbito, o corpo já tinha ido a óbito. Mas nesse momento, ele além de estar, ele estava e se materializou, e Tomé tocou nas feridas. Entendeu? Se ela tocasse nele, seria uma materialização. Se ela não tocasse, é só uma aparição. Por exemplo, essa menina fica muito caracterizado que ela só vê esse menino, ela não vê nenhum espírito mais. Então isso não caracteriza que ela seja uma médium vidente, mas caracteriza sim que ela está em um movimento, em um fenômeno de aparição. E só a ela, não a mãe. Por isso que ele falou, foi uma oportunidade, uma permissão especial. Toda a aparição é com a permissão do Senhor. No médio vidente, como é algo orgânico, é uma predisposição orgânica, ele enxerga 24 horas. Por isso é que é raríssimo. Chico tinha essa faculdade. Ele era um homem de 2 mundos, entre os 2 mundos. Por isso alguns surtam. Sob que nome podemos chamar-te quando falarmos de ti? Chamai-me de louquinho, se quiserdes. Deixai-me, é preciso que eu vá embora. Me chama de louquinho, por isso que Kardec colocou, conforme ele pediu, louquinho. Deixa-me, é preciso que eu vá embora. São Luís. São Luís era um dos responsáveis pelos trabalhos mediúnicos de Allan Kardec, tá? Imagina São Luís como mentor. Seria útil que tivéssemos às nossas ordens um espírito assim? Resposta. Tende-os frequentemente junto de vós, assistindo-vos sem que o suspeiteis. Considerações sobre o louquinho. Gente, nosso tempo já estourou. Vai ficar para a próxima semana essas considerações sobre o louquinho. Aí vem Kardec comentando todas as cartinhas. Seria bom você em casa, se possível, reler essas cartinhas, para ela vir bem fresquinha e entendermos as considerações sobre o louquinho de Bayonne. Ok? Foi bom? Então vamos parar rapidamente e a próxima semana retornaremos no livro Revista Espírita.